FM, Rádio Brasil Central. Bom dia, em Goiânia, 7h01. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje, sábado, 6 de outubro de 2012. Apresentação José Calazans. Polícia faz a apreensão recorde de lança-perfume em Goiás. Mais de 120 promotores vão fiscalizar eleições no estado. OAB Goiás mantém plantão para receber denúncias. A apuração dos votos estará concluída até às 10 da noite. Manifestação termina com 35 feridos e 6 detidos em Porto Alegre. Após 2 meses, julgamento do Mensalão tem 22 réus condenados. Vila perde para o Caxias 1-0 e vê classificação ameaçada. Craque está na final da Série D. 7-2. O Mundo em sua casa. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima atinge os 36 graus. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 15%. Neste momento, os termômetros marcam aqui no Parque Santa Cruz, região sudeste de Goiânia, 21 graus. O Mundo em sua casa também é transmitido pela 101,5 FM de Iporá, 7-3. Destaques dos principais jornais brasileiros. O Globo, ficha limpa ainda pode barrar 3.000 candidatos. Folha de São Paulo, eleição nunca teve tantos partidos com chance nas capitais. O Estado de São Paulo, candidatos elevam tom em eleição indefinida. Correio Brasiliense, UNB suspende inscrição no vestibular e no PAS. O Estado de Minas, promessas em terras devastadas. Jornal do Comércio, suspense até a última hora. 0 hora, paz nas urnas. 800 policiais para evitar violência em 111 cidades gaúchas. Diário da Manhã, juventude transviada. O Popular, o clima na reta final. 7h03. Mundo em sua casa. A política em Goiás. Governador Marconi Perillo inaugura logo mais às 11 horas o VaptVupt de Novo Gama, na região do entorno do Distrito Federal. Com a inauguração da unidade, o governo de Goiás completa a entrega de 29 unidades do VaptVupt, sendo 8 em Goiânia e 21 no interior, garantindo a geração de mais de 2.000 empregos. A política de enfrentamento à violência doméstica ganha reforço em Goiás. Em solenidade nesta sexta-feira, na Praça Cívica, o governador Marconi Perillo participou da solenidade de entrega de 35 veículos para delegacias de atendimento à mulher. Os automóveis serão destinados à capital e outras 20 cidades. O governador Marconi Perillo e a secretária da Mulher, Gláucia Teodoro Reis, entregaram nesta sexta-feira 29 viaturas para as delegacias especializadas de atendimento à mulher, além de 5 veículos de passeio para novos centros de referência e 1 para casa de passagem. Os veículos, frutos de convênio com o governo federal, serão destinados a ações de combate e enfrentamento à violência doméstica, assim como para a melhoria da estrutura dos equipamentos sociais de atendimento ao público. Segundo Gláucia Teodoro Reis, a secretaria também está desenvolvendo ações efetivas contra a violência, como atendimento jurídico e psicossocial para as vítimas no Centro de Referência da Igualdade da Semira. Além das viaturas que nós estamos entregando e outros equipamentos de informática, mobiliários, enfim, uma série de equipamentos para melhorar a qualidade de trabalho das delegacias, nós também estamos implementando outras políticas, somando um conjunto de ações para diminuir e enfrentar esse grave crime no estado de Goiás.
Goiás. De acordo com o governador Marconi Perillo, os veículos são apenas parte da ação elaborada no Estado para combater a violência contra a mulher. Em pleno século XXI, é inadmissível aceitarmos que ainda haja violência contra a mulher. Ainda existam cretinos que sejam capazes de atentar contra as mulheres. Essas medidas que nós estamos adotando fazem parte de um conjunto, de um elenco de outras medidas que visam fortalecer o trabalho das delegacias especializadas, fortalecer o trabalho dos conselhos, não só na capital, mas também no interior. A delegada-geral da Polícia Civil, Adriana Corsi, afirma que as viaturas serão fundamentais para ampliar o trabalho contra a violência doméstica em Goiás. Hoje, um dos maiores problemas que a Polícia Civil enfrenta é que, com o aumento da população no estado de Goiás, muitas vezes a estrutura que nós temos na delegacia não é suficiente para atender de uma forma digna, né, a toda a comunidade que precisa de nós. Então, com certeza, essas viaturas, que são excelentes viaturas, de ótima qualidade, com ar-condicionado, direção hidráulica, uma boa potência, elas serão extremamente úteis e trarão também mais dignidade para o policial trabalhar. 35 municípios serão beneficiados diretamente com os novos veículos. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h07. Mais um processo eleitoral é realizado neste domingo. Ao todo, 4.200.000 eleitores vão votar em Goiás. Goiânia, com 850.777 pessoas aptas ao voto, é o maior colégio eleitoral do estado. São 682 candidatos a prefeito, 704 a vice e outros 19.142 a vereador nos 246 municípios goianos. Além de Goiânia, outras 3 cidades, Hidrolândia, Corumbá, de Goiás e Cocalzinho, terão eleição biométrica. Para votar, o eleitor precisará levar o título de eleitor. Nas cidades com urna biométrica, reconhecimento pela impressão digital, é obrigatório a apresentação de um documento com foto. Eleitor que estiver fora de seu domicílio eleitoral poderá justificar o voto em qualquer sessão eleitoral ou imprimir um formulário no site do Tribunal Superior Eleitoral e entregar em local de votação. Em Goiânia, o Tribunal Regional Eleitoral vai disponibilizar urna no aeroporto e 3 na rodoviária, exclusivas para eleitores justificarem o voto. Em Goiás serão 13.718 sessões eleitorais espalhadas nos 246 municípios. Em Goiânia, 2.598 sessões eleitorais. Mais de 15.000 urnas eletrônicas serão utilizadas nas eleições de domingo, sendo que parte delas são urnas reservas. Apenas 3 municípios goianos, além da capital, Aparecida de Goiânia e Anápolis, possuem mais de 200.000 eleitores, quantidade estabelecida para a realização do segundo turno. Goiânia, com 850.777, é o município com maior número de eleitores, seguido por Aparecida de Goiânia, com 272.115. E em terceiro, Anápolis, que conta com 241.611 eleitores. E o eleitor com dúvida sobre o processo de votação pode ligar para o telefone 148 do Tribunal Regional Eleitoral. Junto com o recadastramento biométrico realizado em Goiânia, uma revisão eleitoral foi feita simultaneamente, o que não acontecia desde 1986. Em mais de 25 anos, mudanças de endereço do eleitor resultaram em alterações nos locais de votação, como explica o juiz eleitoral da primeira zona de Goiânia, Enion Fleury. Ao passo que nós fomos fazendo o recadastramento, nós fomos adequando de acordo com a residência de cada eleitor. Se o eleitor tiver alguma dúvida, ele pode buscar a central de cartórios eleitorais na Avenida Mutirão, que lá ele pode ter todos os seus esclarecimentos. Ou então, através do telefone 148, também do TRE, que ele pode pedir esclarecimentos. Goiânia tem ao todo 10 zonas eleitorais e este ano o tribunal fez a junção de algumas sessões, diminuindo os locais de votação. Sessões que funcionavam em escolas ou prédios que passam por reformas também foram deslocados, por isso o eleitor deve ficar bem atento. Enion Fleury tranquiliza a população quanto à utilização da identificação biométrica. Estamos com uma estimativa de um tempo médio para cada eleitor em razão da biometria, mas acreditamos que não teremos longas filas para a votação. Acredito que o processo vai transcorrer normalmente. É simples, o eleitor vai chegar até a sessão dele, vai se identificar, nós recomendamos que ele leve um documento oficial com foto, o mesário vai colher a digital dele, colhendo a digital dele automaticamente já vai sair todos os dados dele com relação à urna e o presidente da mesa autoriza a votação. Este sábado é o último dia para quem precisa pegar a segunda via do título eleitoral. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio.
125 promotores de justiça estarão de plantão neste final de semana em todo o estado, encarregados da tarefa de fiscalizar as eleições municipais. Somente em Goiânia, são 10 promotores com função eleitoral, número que inclui o coordenador das promotorias eleitorais da capital, Gleison Cândido Rezende. Além dos promotores, servidores também foram convocados para auxiliar no plantão eleitoral. Em Goiânia, 7h11. Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Goiás, mantém plantão para receber denúncias de candidatos que infringirem a lei eleitoral. O movimento Eleições Limpas da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Goiás teve início em 8 de julho deste ano e até o último dia de propaganda eleitoral recebeu mais de 500 contatos por e-mail e telefone, resultando num total de 115 registros de publicidade irregular, 79 registros de aliciamento do eleitor, entre outras denúncias de uso da máquina pública, abuso de poder e improbidade administrativa. De acordo com o presidente da Ordem, Henrique Tibúrcio, após o encerramento dos prazos para a propaganda eleitoral, a disputa fica ainda mais acirrada e alguns candidatos partem para a compra de votos. Por isso, a OAB mantém o plantão. O Ministério Público é quem tem que apurar e processar os candidatos que tenham cometido esses ilícitos. Nós, nesse período que estaremos de plantão, nesse fim de semana, pode ser que ocorram denúncias, por exemplo, de ilícitos acontecendo ali no momento, como a boca de urna, por exemplo. Isso é encaminhado também à polícia para que ela possa, inclusive, fazer o flagrante desse ilícito que esteja sendo cometido no momento exato. Apuradas as denúncias, o candidato, mesmo sendo eleito, pode não ser diplomado ou até perder o mandato quando o processo for a julgamento final. O coordenador do movimento Eleições Limpas da OAB, Júlio César Machado, diz que o eleitor tem papel fundamental na fiscalização do pleito e deve colher provas para garantir a aplicação da lei. O que nós recomendamos é que o cidadão, hoje os celulares são muito fáceis, todos têm câmeras, tem como gravar uma conversa, filmar alguma coisa que está ocorrendo. Que colham essas provas para que elas possam instruir o processo no futuro. O presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Tênio Prado, explica que a OAB também defende o acesso facilitado ao eleitor de acordo com as suas necessidades. O direito das pessoas com deficiência e também das pessoas com mobilidade reduzida, nesse caso, ele tem que ser preservado para que ocorra uma votação segura, tranquila. O TRE ele deve prover a necessidade dessa pessoa para ela exercer o seu direito do voto. Denúncias de irregularidades durante as eleições podem ser feitas pelo site eleiçõeslimpas.com.br ou pelo 0800 642 2210, que funciona 24 horas. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h13. Dirigente do CREA espera ações urbanísticas do novo prefeito de Goiânia. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia espera que o próximo prefeito de Goiânia cumpra as promessas de campanha e que dê mais atenção a questões urbanísticas. O engenheiro civil e primeiro vice-presidente do órgão, Roger Pacheco, dá mais detalhes sobre a expectativa do Conselho. A gente espera que eles cumpram todos os compromissos de campanha. Nós, eleitores, estamos cansados de ver promessas e mais promessas, e quando o prefeito assume o cargo, ele esquece isso tudo. E que também olhe a questão do trânsito de Goiânia. Põe a AMT na rua, certo, para multar os infratores, porque Goiânia tem um trânsito totalmente competitivo. Não há cultura, educação do pessoal que trafega pelas ruas. O engenheiro destaca ainda que o próximo prefeito deve fazer para melhorar a cidade na questão urbanística. Está totalmente ligado a essa questão ambiental, quer dizer, todas as construções, as novas obras que o prefeito vai fazer, que elas sejam sustentáveis, que se ela for interferir na tranquilidade do morador, alguma coisa assim, que ela seja executada assim, de preferência em feriados, em finais de semana, em dias que não está o trânsito cotidiano da cidade. Roger Pacheco espera ainda que o prefeito possa indicar pessoas habilitadas para cargos técnicos, ao contrário do que o engenheiro considera hoje. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h15. A terceira rodada da pesquisa do Instituto Veritá, encomendada pela TV Record Hoje, confirma a tendência de haver segundo turno em Goiânia.
O candidato à reeleição, atual prefeito Paulo Garcia, é o líder com 32,8% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Jovair Arantes, que apareceu com 18,4% das intenções no levantamento estimulado. A margem de erro é de 2,99 para mais ou para menos. Simeison Silveira apareceu com 11% das intenções. Elia Júnior soma 6,9%. Reinaldo Pantaleão registrou 4,2%. Isaura Lemos obteve 3,3%. José Neto e Rubens Donizete obtiveram, respectivamente, 2,2%. Foi entrevistados 1.070 eleitores entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro. A pesquisa ouviu maiores de 16 anos que residem na capital há mais de um ano e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral no dia 27 de setembro. 7h16. Lojas goianas não poderão abrir as portas durante o domingo das eleições. Eleições municipais vão alterar o funcionamento do comércio goiano. Devido a um acordo entre o Sindicato do Comércio Varejista e o Sindicato dos Comerciários, o comércio de rua e os shoppings não vão funcionar nesse domingo. A única exceção será a Feira Hippie, que vai ocorrer normalmente durante o feriado nacional das eleições municipais. A abertura dos supermercados é facultativa, já que o setor não é regido pelo acordo firmado entre os sindicatos. O empresário que insistir em abrir sua loja no domingo estará sujeito à fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h17. As unidades de saúde e hospitais públicos de Goiânia vão funcionar em escala de plantão neste domingo, dia das eleições. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia informou que os 11 CAIs e os 3 CIAMs da capital vão funcionar normalmente, como em qualquer fim de semana, em escala de plantão de 24 horas. A rotina nas maternidades Dona Iris e Nascer Cidadão também não vai mudar. Não haverá aumento de funcionários em função das eleições. Os hospitais de urgências de Goiânia e da região sudoeste, em Santa Helena, além do HGG, HDT e materno-infantil, terão funcionamento normal. O Hospital de Urgências de Anápolis aumentou o número de profissionais em 10% para garantir que os servidores saiam para votar e a população não fique sem atendimento. Já o APA, em Aparecida de Goiânia, não está atendendo os casos de urgência e emergência. Os 3 CAIs do município vão estar abertos 24 horas neste domingo. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h18. O sistema de transporte coletivo da capital vai contar com ônibus extras para as eleições de amanhã. As linhas de circulação dos ônibus vão ser as mesmas. A diferença é que cada um dos 6 principais terminais do transporte coletivo vai contar com um ônibus extra. De acordo com o gerente de planejamento da CMTC, Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, Spiro Catapodes, esse número pode aumentar conforme a demanda. Os terminais será o carro reserva. Se por acaso a plataforma tiver uma demanda acima do esperado, será colocado o carro para fazer a viagem. De início, nós vamos colocar um carro em cada terminal principal da cidade. Mas não quer dizer que será um só, não. Se for necessário, vamos colocar 2, 3, porque hoje é tudo informatizado. Hoje é tudo eletrônico o atendimento. Então basta passar o rádio, o carro vai dar o atendimento. O gerente de planejamento e transporte da CMTC, Spiro Catapodes, informou ainda que, se necessário, a companhia vai alterar intervalos e remanejar ônibus para as linhas de maior demanda. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h19. Um contingente de cerca de 1.200 policiais militares vai reforçar a segurança no interior do estado durante as eleições de amanhã. O efetivo se reuniu na manhã de ontem para acertar os últimos detalhes sobre as viagens e receber orientações do comandante-geral da PM, Coronel Edson Costa Araújo. A ação faz parte do programa Operações Eleições 2012. E para saber ao vivo mais detalhes sobre esta operação Eleições, estamos agora com o Tenente Coronel Anésio Barbosa, chefe de comunicação social da Polícia Militar. Bom dia, Coronel. Bom dia, é um prazer para a Polícia Militar poder participar do programa e esclarecer aí quaisquer dúvidas e apresentar essa nossa Operação Eleições 2012. Então, todo o esforço que a corporação está fazendo para que todo cidadão tenha ali condições de exercer o seu dever e o seu direito de voto e de participar dessa festa da democracia. Tenente Coronel Anésio Barbosa, e como vai funcionar esta operação que foi cuidada e tratada com muito carinho pelo Comando Geral da Polícia Militar?
Bem, nós encaminhamos ontem, então, um efetivo de 1.200 policiais para reforço em 82 municípios. Nós ficaremos com um reforço de mais 300 policiais em Goiânia e 100 policiais em Aparecida, totalizando, então, 84 municípios. De amanhã, nós estaremos empregando 6.400 policiais para a garantia de segurança nos 1.593 locais de votação. Estaremos praticamente empregando todo o nosso efetivo. Então, tanto hoje quanto amanhã, nós teremos aí o policiamento normal sendo garantido. Então, o patrulhamento realizado no dia a dia, ele continua dentro da sua normalidade. E nós fizemos, então, ali a convocação de policiais que estavam afastados, gozando férias, licenças especiais, e toda a nossa administração para promover, então, esse esforço concentrado e atender a demanda desse período tão especial. Nós vamos estar em parceria com o TRE, com um projeto piloto, fazendo o transporte e distribuição de 648 urnas em 173 locais de votação na região da Estrada de Ferro. Serão mais de 24 municípios atendidos com esse sistema especial. Tenente Coronel Anésio Barbosa, chefe de comunicação social da Polícia Militar. Quais são as cidades que a Polícia Militar mapeou e que já são previstos os maiores problemas em termos de ter uma situação mais preocupante? Bem, dentre os municípios que inspiram maior cuidado, nós temos Trindade, Pirinópolis, Goianésia, Caldas Novas, Águas Lindas, Formosa, Posse, Carmo do Rio Verde e Catalão. Então, todas as cidades, de uma forma geral, nos inspiram cuidados, Guapó, Araguaiânia, mas essas 7 cidades que eu citei anteriormente, elas têm, então, uma disputa mais acirrada. Os ânimos entre a militância, ele se acentuou, e a própria Justiça Eleitoral solicitou, então, que a Polícia Militar tivesse uma atenção especial nessas regiões. E dentre os itens desta operação da Polícia Militar, há um especial para a fiscalização da lei seca e como vai funcionar? Bem, desculpa, estou com um pigarro aqui, mas foram 20 municípios que decretaram, então, ali, e o juiz eleitoral entendeu que seria necessária a decretação dessa lei seca. De hoje para amanhã pode ser que outros municípios também tenham a decretação desse período especial. A Polícia Militar vai estar fazendo essa fiscalização em conjunto com a Justiça Eleitoral. Nós disponibilizamos para todos os juízes e promotores eleitorais um reforço também de efetivo para acompanhá-los nas demandas ali para cumprimento dessa legislação eleitoral. Então, onde for decretado, como Aparecida, por exemplo, de Goiânia, foi decretado, então, a proibição de comercialização de venda de bebidas alcoólicas. Então, nós vamos estar fiscalizando os comércios, fiscalizando também ali o consumo por parte da população em locais públicos nessa região. Em Goiânia, essa medida não foi entendida necessária, mas nós também estaremos fiscalizando todos os excessos e comunicando à Justiça Eleitoral para as devidas providências. Então, nós aqui em Goiânia estaremos com a central de flagrantes instalada dentro do 1º Batalhão. Então, toda a estrutura já foi mobilizada para que o Ministério Público e o Poder Judiciário possam atuar também já, recebendo todas essas demandas e encaminhando e resolvendo todas essas demandas que serão carreadas para essa central de flagrantes. Nós temos aqui os números dessa operação, eles são realmente expressivos. O governo do estado de Goiás estará investindo 378 mil para pagamento de policiais que vão estar empregados ali no serviço extra remunerado. O TRE vai estar investindo também 456 mil para o pagamento de diárias aos policiais que estão empregados nesse serviço de cuidado, tanto dos locais de votação quanto da guarda de urnas. Então, nós temos aqui uma mobilização muito intensa
e a expectativa de que o mais importante é a participação do cidadão nesse processo, que ele entenda que ele tem ali, ele é uma peça fundamental para que a segurança pública ela funcione da maneira esperada. Então cada um deve buscar fazer ali a sua parte. É evidente que todos têm as suas preferências pessoais, vão estar ali na torcida, os próprios candidatos também devem participar e entender que deve prevalecer então ali o desejo da democracia, aceitar tanto a decisão das urnas com ali serenidade, com tranquilidade e fazer o que estiver ao seu alcance para que esse processo também transcorra de forma tranquila, sem ali excessos, sem situações de conflito. Ok, trazendo amplos detalhes sobre a Operação Eleições, conversamos com o Tenente Coronel Anésio Barbosa, chefe de comunicação social da Polícia Militar, a quem agradecemos a sua participação muito importante, muito esclarecedora aqui em Muito Sua Casa. Bom dia, muito obrigado. A Polícia Militar agradece e deseja a todos aí, os ouvintes e todos os eleitores goianos aí, que esse período ele realmente seja um período muito profícuo e que transcorra dentro da maior tranquilidade possível. Um grande abraço a todos e um bom período de votação. Ok, muito obrigado. São 7h27. O mundo em sua casa. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo curado retumbante e o sol da Por mais atento que você esteja, quando há excesso de velocidade, seus sentidos não conseguem acompanhar. Portanto, seja consciente e respeite a sinalização de trânsito. É uma responsabilidade de todos nós. Não exceda a velocidade. Preserve a vida. Detran e Governo de Goiás. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Sete e 28. O Tribunal Superior Eleitoral garante que até às 10 da noite desse domingo de eleições, todos os votos das urnas do país já estarão apurados. Porém, a expectativa do tribunal é que 90% dos votos já estejam apurados até às 8 da noite. A votação terminará às 5 da tarde, quando cada sessão eleitoral começa a transmitir os dados para os tribunais regionais eleitorais, que enviarão ao TSE. Os primeiros resultados das apurações começarão a ser divulgados pouco depois desse horário. O Supremo Tribunal Federal vai recomeçar na próxima terça-feira o julgamento do Mensalão. No capítulo atual, 10 réus respondem pelo crime de corrupção ativa. Já são mais de 2 meses de julgamento. O resultado parcial, 22 réus condenados, entre eles políticos, empresários, banqueiros. 4 foram absolvidos. Nesta semana, o Supremo começou a julgar 10 réus por corrupção ativa. Até agora, com o voto de 4 ministros, o placar da votação é de 4-0 pela condenação de Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rollerbach, Simone Vasconcelos e do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, 3-1 pela condenação de Rogério Tolentino, do ex-presidente do partido, José Genuíno, e do ex-ministro José Dirceu, e 4-0 pela absolvição de Geisa Dias e do ex-ministro Anderson Adalto. Ainda faltam os votos de 6 ministros. O julgamento será retomado na terça e não na segunda, como é habitual. Isso porque alguns ministros vão viajar para votar nas suas cidades de origem nas eleições de amanhã. A votação do capítulo sobre corrupção ativa só deve terminar na quarta-feira. Agora, 7h30. O agente de segurança prisional Luiz Carlos Mendes Oliveira, que hoje ocupa a função de coordenador geral do Centro de Excelência do Sistema de Execução Penal, será empossado na segunda-feira na direção do Centro de Inserção Social Consuelo Nasser, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Ele substitui a agente de segurança prisional Érica de Lima. Esta é a primeira vez que um homem dirige o estabelecimento, que tem hoje 54 presidiárias.
Polícia faz a apreensão recorde de lança-perfume em Goiás. Investigado há 4 meses, Maidson Ives Barreto Guedes, de 29 anos, foi flagrado por agentes da Delegacia de Repressão aos Narcóticos no momento em que entregava tubos de lança-perfume a 2 usuários. Além dele, que alugava um apartamento no Jardim Goiás só para armazenar os frascos e comprimidos de um estimulante sexual trazidos do Paraguai, os policiais identificaram Jonathan Dias Trindade, de 18 anos, que foi preso no Distrito Federal logo após comprar 84 tubos em Goiânia. Relata o adjunto da DENARC, delegado Eduardo Prado. Goiás hoje está se destacando por ser um centro de distribuição de drogas sintéticas, tanto o lança-perfume, que é comercializado aqui nas boates e nas festas, assim como os extras que estão distribuídos, e da TSD nós temos notícia. Então a DENARC está preocupada não só com a apreensão de grande quantidade de maconha, cocaína que vocês estão acompanhando, assim como com essas drogas que estão, infelizmente, sendo utilizadas pelos nossos jovens na noitada goiana. Mas nós estamos atentos, nós fizemos no começo do ano a maior apreensão de êxtase de Goiás, nós já estamos computando em cerca de 5 mil comprimidos. Essa apreensão de lança-perfume é a maior também do estado de Goiás esse ano e uma das maiores da DENARC, e as informações que nós passamos para a Polícia Civil do DF com a prisão do Jonathan lá, nós indicamos quem que era o revendedor dele aqui de Goiânia, foi a maior apreensão do Distrito Federal nos últimos 4 anos. Ao todo foram apreendidos 200 comprimidos do estimulante sexual Pramil e 210 tubos de lança-perfume, entorpecente que, segundo a polícia, seria comercializado durante um grande show sertanejo que acontece no próximo final de semana no estacionamento de um shopping perto do apartamento que era alugado por Maidson. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. Amanhã tem eleições municipais e mais de 138 milhões de brasileiros vão às urnas votar para prefeito, vice e vereador. E a expectativa do Tribunal Superior Eleitoral é de que às 20 horas o país já conheça os primeiros novos prefeitos e que até às 23 horas 90% das urnas estejam totalizadas. O voto do eleitor vai ser disputado por mais de 15.600 candidatos a prefeito e mais de 450 mil a vereador. Em Goiás, o Tribunal Regional Eleitoral mudou os eleitores portadores necessidades de locais de votação, colocando-os para votar, por exemplo, onde tenham rampas de acesso ou então em secções que sejam no térreo, não precisando subir as escadas. Para mais detalhes sobre os preparativos para as eleições 2012, conversamos agora com Bruno Rocha, assessor de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral. Bom dia, Bruno. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Central. Como estão os últimos preparativos para as eleições aqui no estado de Goiás? O Tribunal Regional Eleitoral do estado de Goiás, assim como toda a Justiça Eleitoral, faz um planejamento bem anterior ao período eleitoral. Portanto, a expectativa é bastante positiva, até mesmo em relação à segurança, fato que chamou atenção nos últimos dias. Bom, e o TRE espera que com isso, mesmo assim, as eleições em Goiás sejam tranquilas? Em relação à segurança pública, o efetivo da Polícia Militar todo está à disposição da Justiça Eleitoral, assim como também a Polícia Civil, que está fazendo plantão desde ontem, na sexta, sábado e domingo. Houve um pedido do Tribunal Regional Eleitoral ao TSE para reforçar também algumas cidades com policiais federais. Só de Brasília também vieram os policiais federais reforçar também essas cidades, do entorno de Brasília, a cidade de Catalão, Trindade também, houve um reforço maior nessa cidade, onde está um clima mais quente em relação à política. Bom, as eleições desse ano para Goiânia e algumas cidades de Goiás têm uma novidade, o voto biométrico. E qual a orientação para que o eleitor compareça à sua sessão e tome conhecimento dessa novidade? Essa é a principal novidade das eleições deste ano, o voto biométrico aqui na capital, em Goiânia. Goiânia é uma das primeiras capitais a receber esse benefício, né? A gente fala com benefício porque é imune de qualquer tipo de fraude, o regraçamento biométrico. Nenhum eleitor pode votar, não tem como votar no lugar do outro. Somente o próprio eleitor pode votar, né, com a identificação biométrica. E é importante que o eleitor fique atento nos seus locais de votação, ele se oriente por meio da internet, do site do TRE, www.tre.jus.br,
go.jus.br, é muito fácil ele se orientar por lá, e não há necessidade nem de ter o título para ele localizar o seu local de votação. Porque em Goiânia, houve mudanças no local de votação em função do recadastramento biométrico. Porque do recadastramento biométrico foi feita a revisão eleitoral, onde não era feita desde 1986, que foi a última. Portanto, vários eleitores mudaram de residência, de setor, e, consequentemente, mudaram também de zona eleitoral, mudando o seu local de votação. Então é importante que o eleitor fique atento, ele se oriente pela internet, o site do TRE, ou mesmo pelo 148. Bom, é sempre bom lembrar essas duas recomendações para o eleitor. Qual documentação ele deve levar na hora de votar e o que ele não pode levar na hora do voto? É importante você lembrar disso. O eleitor deve levar, é obrigatório levar um documento oficial com foto. Talvez o eleitor esteja confundindo, já tem a minha identificação biométrica, eu não preciso levar um documento. Mas mesmo em Goiânia, onde vai ter a eleição biométrica, o eleitor deve levar um documento oficial com foto. Sem o documento oficial com foto, ele não vota, que seria identidade, o CNH, até mesmo o passaporte ou a carteira de trabalho. Também é importante você lembrar a questão do que o eleitor não deve levar. O eleitor, até o presidente de sessão está ciente disso, ele não deve votar com o celular, porque o celular ele configura a quebra do voto secreto, né? No caso, ele pode tirar uma foto do voto e mostrar isso para o candidato. Então, portanto, o eleitor não deve levar celular na hora de votar. Ok, estamos conversando sobre os detalhes com relação aos preparativos para as eleições em Goiás 2012 com Bruno Rocha, que é o assessor de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral. Bom, outro detalhe que é muito importante também nas eleições 2012. Essa é a primeira eleição com a vigência da lei da ficha limpa. E como fica a questão dos candidatos que tiveram seus registros questionados pelo TSE? Exatamente. Não só pelo TSE, o TSE é a última instância, sim, né? Seria mais a base de recurso, né? O Tribunal Regional Eleitoral também funciona como recurso nas eleições municipais. Foi primeiro o candidato que teve algum problema que em relação à lei da ficha limpa, ele já foi barrado com o juiz eleitoral, né? Talvez ele recorre ao TRE, o TRE confirma ou não, e depois ele ainda recorre, ainda tem uma chance de recorrer ao TSE. Portanto, alguns candidatos a prefeito e muitos candidatos a vereador ainda estão pendentes e não teve resultado ainda em relação ao TSE. Eles ainda têm uma chance de recorrer ao TSE. E mesmo que esse candidato seja eleito e ele não consiga o seu registro de candidatura, ele corre o risco de não receber a diplomação, ele não ser diplomado. Ok. Desejando que as eleições amanhã, as eleições municipais, especificamente aqui no estado de Goiás também, sejam as mais tranquilas. Agradecemos a participação ao vivo com Bruno Rocha, assessor de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral, aqui o Mundo em Sua Casa. Um bom dia para você, Bruno, e muito obrigado. Eu agradeço, um bom dia também. Ok, são 7h39. A polícia prendeu ontem 2 homens suspeitos de ter assaltado pelo menos 3 agências bancárias no Distrito Federal e em cidades do entorno. Eles foram presos em Arniqueiras, na casa de um deles, e seriam integrantes de uma quadrilha especializada em assaltos a bancos e outros locais com objetos de grande valor. Apenas em um assalto a banco em Braslândia, eles levaram R$60 mil. Polícia Militar dá continuidade à Operação Saturação nos terminais de Goiânia. Esta foi a 32ª edição da operação, realizada ontem nos terminais do Dergo, Praça A, Bandeiras, Isidória e Praça da Bíblia. E ainda alguns pontos do eixo Anhanguera, como o cruzamento da Goiás com a Avenida Anhanguera. O subcomandante do policiamento na capital, Tenente-Coronel Wesley Borges, explica como a polícia age. Nós temos uma estratégia de abordagem seletiva. Nós retiramos aquelas pessoas em atitude suspeita de dentro dos ônibus, fazemos busca pessoal e checamos antecedentes criminais. O Tenente-Coronel avalia que a receptividade da operação nos terminais
tem aumentado. Inclusive, 2 prisões já foram feitas porque usuários do transporte coletivo fizeram denúncias no momento em que a Polícia Militar estava nos ônibus. Uma senhora que utilizava o transporte coletivo denunciou um menor dentro do ônibus armado, graças ao resultado desta operação. E também, por volta das 14h30, nós efetuamos a apreensão de 3 menores com um revólver calibre 38. Nesta operação Saturação, mais de 110 abordagens foram feitas, 2 foragidos recapturados e um revólver calibre 38. E ainda, cartilhas com dicas de segurança foram distribuídas à população. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h41. Câmeras de segurança de uma loja flagraram a movimentação de criminosos durante tentativa de explosão de caixas eletrônicos de uma agência bancária na região central de Anápolis. De acordo com a polícia, a ação aconteceu por volta das 3 da manhã de ontem, mas os suspeitos não conseguiram levar o dinheiro. A polícia informou que já tem pistas do grupo. Em Morrinhos, a Polícia Civil prendeu um jovem de 24 anos suspeito de traficar drogas. Com ele dentro de uma mochila, a polícia encontrou 5 quilos de maconha. O rapaz estava sendo investigado há cerca de um mês. 7h41. Fiscais apreendem 2 caminhões carregados de cerveja sem nota fiscal. A mercadoria avaliada em R$150 mil foi adquirida em Minas Gerais sem pagamento de ICMS para Goiás. Os 2 contribuintes foram autuados e terão que pagar aos cofres públicos R$52 mil entre multa e imposto. Conforme informou o delegado de fiscalização de Catalão, Celso Pereira, um dos veículos estava com 500 caixas de cerveja em garrafa sem nota fiscal, enquanto o outro veículo continha mais de 4.500 caixas de cerveja em lata. E ele conta o que vai acontecer com essa carga. No primeiro momento, a gente faz a retenção da carga, né? Primeiro para as averiguações e depois para ver se o contribuinte está disposto a recolher o ICMS. No caso das 2 cargas, eles disseram que vão recolher o imposto. Se eles conseguirem pagar, se eles não pagarem hoje, só vai liberar a terceira, mas provavelmente eles vão pagar e liberar a mercadoria. No caso da cerveja em lata, o motorista do caminhão apresentou uma nota fiscal eletrônica destinada ao consumidor final, porém em quantidade incompatível para o consumo próprio. O delegado Celso informa que somente este ano foram realizadas 8 apreensões de cargas de cerveja sem notas fiscais. Queria dizer que o pessoal que está intensificando essa fiscalização, principalmente na BR-050 lá, que é o que liga Goiás, Minas Gerais e Brasília, né? Tem um grande trânsito de mercadoria lá. E essa já é a 8ª carga de cerveja que a gente apreende naquela região. Então, para você ver que realmente o índice de sonegação com esse tipo de mercadoria está muito grande. Então a gente vai intensificar a fiscalização, a gente vai procurar, inclusive, freitar mais esse trabalho que a gente tem feito junto com a Polícia Rodoviária Federal. O delegado explica que quando a empresa adquire cerveja em outro estado, como se fosse para consumidor final, Goiás deixa de receber o ICMS devido pela substituição tributária. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. 2 menores foram detidos na tarde de ontem com arma de fogo na plataforma do eixo Anhanguera da Rua 7, no centro de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, os 2 estariam planejando um assalto dentro do ônibus. Goiânia vai sediar o primeiro Congresso Brasileiro de Farmácia Comunitária. O evento vai acontecer do período de 1º a 3 de novembro próximo no Centro de Convenções e deve reunir profissionais de todo o país. Serão proferidas 11 palestras abordando os mais variados temas. Paralelamente, vai acontecer o primeiro Encontro Nacional de Proprietários e Gestores de Farmácias e Drogarias. Nara Luiza, presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária, secção de Goiás, entidade que promove o evento, destaca os principais objetivos. O que se pretende é qualificar tanto o farmacêutico quanto o empresário que trabalham em farmácia e drogaria, ou seja, aqueles que estão diretamente no balcão. Então, que é um público muito grande, porque nós, enquanto farmacêuticos, a maior quantidade de profissional que trabalha no segmento farmacêutico está no balcão da farmácia. Então, esse congresso é realmente para atingir esse público, porque muitas vezes a gente tem congresso na área de farmácia hospitalar, tem congresso na área de análises clínicas, e realmente na área de farmacêutico comunitário nós não temos. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender o que é farmácia comunitária. Eles pensam... até confunde, né? Confunde, porque pensa que é farmacêutico do SUS, farmacêutico do serviço público. Farmácia popular. Farmácia popular, mas não. Farmacêutico comunitário é aquele que atende a comunidade. Então essa é uma terminologia usada no mundo inteiro. Então é até bom para a gente estar divulgando também essa terminologia. E o que a gente espera com esse evento é qualificar esses profissionais, tanto os farmacêuticos quanto os empresários, para um melhor atendimento ao paciente e consumidor. Há tempos
não acontece em Goiás um evento de nível nacional do setor farmacêutico. O último deles ocorreu há cerca de 6 anos e foi o Congresso Nacional de Medicamentos Genéricos. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 7h45. Zoológico de Goiânia estabelece novos critérios para valores dos ingressos destinados às escolas, entidades ou instituições religiosas. A portaria com as novas regras foi publicada no Diário Oficial. Grupos de alunos de escolas públicas de Goiânia e de centros municipais de educação infantil que agendarem visita monitorada não pagam taxa de visitação. A capacidade para essa visita é de 300 pessoas por período, conforme explica o diretor do zoológico, Rafael Cupertino. Existe uma capacidade de atendimento hoje de 300 alunos por período, né, com 600 alunos por dia. Então, em cima disso, é agendado pela Agência Municipal do Meio Ambiente, 600 alunos por dia, para que essas pessoas as escolas municipais e entidades filantrópicas são isentas, desde que estejam inseridas nessa cota de 600 alunos por dia, que é o que a gente faz com o monitoramento. Adultos e crianças com mais de 3 anos de idade continuam pagando R$ 2,00 para a visitação. As crianças com menos de 3 anos, pessoas com mais de 60 anos, portadores de necessidades especiais e seus acompanhantes estão isentos do pagamento. Rafael Cupertino conta que o zoológico tem novidades para a população e convida todos para visitarem o espaço de lazer. Hoje, os filhotinhos de tigre, a gente liberou para que eles tivessem acesso à área de visitação do público, né, no recinto que eles estão junto com a mãe. Então, você tem certeza que esses filhotinhos vão ser a grande vedete durante muito tempo. E no Dia das Crianças, as pessoas que quiserem comparecer vão poder vê-los já em exposição junto com a mãe dele. O Zoológico de Goiânia funciona de terça a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. As escolas e instituições interessadas em agendar visitação devem ligar para 3524-2390. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47 em Goiânia. A associação comemora o Dia Mundial do Ostomizado, divulgando as necessidades dos portadores de ostomia. Estima-se que cerca de 1.500 pessoas sejam usuárias de bolsas de colostomia em Goiânia. A cirurgia é necessária quando um paciente desvia o intestino ou a bexiga por problemas congênitos, perfurações no abdômen, doenças como câncer ou chagas, entre outras causas. De acordo com a vice-presidente da AOG, Damares Moraes, o objetivo do evento realizado nesta sexta-feira no auditório do Hospital Araújo Jorge é sensibilizar autoridades e profissionais da saúde para o cumprimento da Portaria 400 do Ministério da Saúde, que regulamenta a assistência aos ostomizados no Brasil. A maior dificuldade nossa é ter bolsa de qualidade. Então, graças a Deus, agora, através do SUS, através de uma lei, nós temos acesso a essas bolsas de ostomia. Além da bolsa, orientação e convivência. A gente precisa conviver uns com os outros para aprender a nos adaptar à cirurgia de ostomia. Damares Moraes é ostomizada há 12 anos e admite que o período inicial de adaptação foi difícil, mas graças ao trabalho da associação e o convívio com pessoas na mesma situação, ela conseguiu retomar suas atividades normais. Eu fui aprendendo, eu aprendi a me vestir, eu aprendi a usar piscina, eu aprendi a comer, eu aprendi tudo. E eu tenho vida normal, sou casada, isso não me atrapalha em nada. Lógico que eu tenho as limitações da cirurgia, eu preciso da bolsa 24 horas por dia. Mas eu sou ciclista, faço faculdade, faço de tudo. E as pessoas que me conhecem sabem que a bolsa realmente é um detalhe na minha vida. Fundada em 1979, a Associação dos Ostomizados de Goiás fornecia bolsas coletoras até janeiro de 2010. Com a aprovação da Portaria 400, o serviço é oferecido pelo Hospital Araújo Jorge e Santa Casa de Goiânia, nos municípios de Anápolis, Trindade, Aparecida e outras regionais do estado. O Dia do Ostomizado é lembrado em 6 de outubro em vários países do mundo. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49, a seguir o noticiário esportivo. O mundo em sua casa. A democracia passada a limpo. A movimentação dos eleitores e dos candidatos no dia da eleição. O voto na boca da urna. As rádios Brasil Central AM e FM e a TBC News vão fazer a maior cobertura das eleições municipais em todo o estado e no país. Locutores, repórteres, produtores, comentaristas, convidados especiais e boletins ao vivo. Uma grande equipe para levar a você tudo o que acontece em Goiás e no Brasil, a partir das 8 horas da manhã, neste domingo.
Sistema Brasil Central de Rádio e TBC News. Nas eleições 2012, de olho no voto. Ouviram de Ipirangas mais plácidas, de um povo curado retuante, e o sol regra mais úteis, Por mais atento que você esteja, quando há excesso de velocidade, seus sentidos não conseguem acompanhar. Portanto, seja consciente e respeite a sinalização de trânsito. É uma responsabilidade de todos nós. Não exceda a velocidade. Preserve a vida. Detran e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. 5 jogos deram sequência à 28ª rodada do Brasileiro da Série B ontem à noite. Grêmio Barueri 1, Joinville 1, Ipatinga 0, Guarani 0, América de Natal 3, CRB 3, Boa Esporte 2, Paraná 1, Ceará 3, Criciúma 2. Bom resultado para o Goiás. Hoje, mais 2 partidas, Vitória e ABC, Atlético Paranaense e América Mineiro. Na Série C, o Vila Nova perdeu mais uma e vê a classificação ameaçada. O Vila Nova conheceu ontem a primeira derrota na Série C do Brasileiro jogando no estádio Serra Dourada. Este 1-0 diante do Caxias praticamente tira as chances do Vila se classificar à próxima fase da terceira divisão do Campeonato Nacional e tentar uma vaga na Série B do ano que vem. A diretoria deve conversar para saber qual é o futuro do Vila, se permanece com o técnico, se já começa a pensar até em desmanche de elenco. É muito cedo para falar, mas segunda-feira pode sim ocorrer novidades. O Vila volta a campo no próximo sábado, no sábado da semana que vem, fora de casa, contra o Madureira no Rio de Janeiro. Para se classificar à próxima fase, o Vila tem que vencer os últimos 3 jogos, sendo 2 fora de casa e apenas 1 no estádio Serra Dourada. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. O craque está na final da Série D do Campeonato Brasileiro e vai pela primeira vez decidir um título nacional. Com o estádio Genervino da Fonseca lotado, o time venceu o Mojimirim por 2-0 ontem à noite, com 2 gols de Nino Guerreiro, que chega a 13 gols e artilheiro do campeonato. O adversário do craque sairá do confronto entre Sampaio Corrêa do Maranhão e Baraunas do Rio Grande do Norte, que jogam quarta-feira em São Luís, no Maranhão. Na primeira partida, houve empate em 1-1. Lembrando que o craque, antes dessa decisão, já estava matematicamente classificado e por regulamento para a Série C de 2013. E matematicamente, ainda com chances de sair do rebaixamento, o Atlético joga hoje com o Vasco. Os jogadores do Atlético estão concentrados para o jogo de logo mais 4h20 da tarde, Serra Dourada diante do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Arthur Neto não quis confirmar o time, mas a tendência é que aconteçam apenas 2 mudanças. Sem poder contar com o lateral direito Marcos, titular, Adriano deve pintar na posição. No ataque, Raylan deve entrar no lugar de Diogo Campos. Provável time do Atlético com Márcio, Adriano, Gustavo, Renier e Jareta. O meio campo com Pituca, Dodói Hernandes, Danilinho e Raylan. No ataque, Patrick. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Goiás, curtindo folga de 9 dias, se prepara para jogar no dia 13 em Belo Horizonte com o América. Os jogadores do Goiás foram liberados ontem à tarde após um treinamento físico no CT do Parque Anhanguera e só vão voltar aos treinamentos segunda-feira à tarde, quando o time retoma os trabalhos para o próximo jogo, daqui a uma semana, sábado, dia 13, contra o América Mineiro, em Belo Horizonte, no Estádio Independência. A princípio, o técnico Anderson Moreira pode repetir a mesma escalação dos últimos 4 jogos. Nenhum jogador está contundido e ninguém está suspenso para o jogo contra o América Mineiro. É claro, não acontecendo nenhum tipo de contusão de algum jogador titular, a tendência é que a equipe seja a mesma dos últimos 4 jogos. O zagueiro Henrique, que veio do Vila Nova, passou por cirurgia no pubis e vai completar 2012 sem atuar sequer 1 minuto como jogador profissional de futebol. Não estreou no Goiás, operou o pubis e só vai ficar à disposição da comissão técnica entre fevereiro e abril de 2013. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. E 55 do esporte é o que há.
O mundo em sua casa. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo elaborado redundante e o sol da liberdade nas nuvens brilha sobre Por mais atento que você esteja, quando há excesso de velocidade, seus sentidos não conseguem acompanhar. Portanto, seja consciente e respeite a sinalização de trânsito. É uma responsabilidade de todos nós. Não exceda a velocidade. Preserve a vida. Detran e Governo de Goiás. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Candidatos ainda têm algumas horas para disputar o voto dos eleitores. Hoje, véspera da eleição, ainda é permitido aos candidatos a realização de propaganda eleitoral através de carros de som até às 10 da noite. Até esse horário, é permitido também a distribuição de material de campanha, como panfletos e santinhos, e promoção de carreata, caminhada ou passeata. Amanhã, dia da eleição, nada disso é permitido. Além de proibir qualquer tipo de propaganda durante a eleição, o TRE quer evitar uma das práticas ilegais mais comuns, a boca de urna, conforme explica o juiz eleitoral Enion Fleury. O crime mais comum no dia das eleições é a boca de urna. Trata-se de um crime eleitoral, tem pena pode ser de prisão e também de multa. Será lavrado flagrante, conforme o caso, e em seguida o procedimento legal para processamento do crime eleitoral. Amanhã, a manifestação do eleitor em favor de candidato, partido ou coligação só é permitida de forma individual, sendo proibida a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bandeiras ou broches. A votação começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Correios devem concluir a distribuição das urnas de votação até às 4 da tarde de hoje. Começa nesse momento a distribuição e coleta das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições em Goiás. Ataíde Henrique Júnior, coordenador de suporte dos Correios, explica que esse é o 17º ano em que a estatal assume a logística de distribuição. Não tivemos até hoje, e felizmente estará acontecendo no domingo, nenhum caso de desconformidade. Todas as urnas que foram coletadas junto ao TRE, elas foram efetivamente entregues nas sessões eleitorais. Até às 4 horas da tarde, todas as urnas deverão estar nos locais de votação. Em Goiás vão ser usadas 12.156 urnas eletrônicas. Dessas, 2.599 são biométricas e ficarão em Goiânia. 700 funcionários dos Correios e 280 veículos estão envolvidos na operação de transporte. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Presidente da Associação Goiana dos Municípios fala das dificuldades a serem enfrentadas pelos novos gestores municipais e como eles devem agir para tentar superar os problemas. Nesse domingo serão eleitos os prefeitos que vão administrar os 246 municípios goianos a partir de 1º de janeiro. Poucos são candidatos à reeleição. Outros candidatos já têm experiência por já ter exercido mandato anteriormente. Outros são considerados novatos, estreantes. Mas quais serão os principais desafios que eles terão que enfrentar ao tomar posse? Quem responde a essa indagação é o presidente da Associação Goiana de Municípios, prefeito de Nova Veneza, Luiz Estival. Os desafios são muito grandes. A administração pública vem se modernizando, vem se aperfeiçoando. E não é fácil ser prefeito hoje. O prefeito hoje tem que ser criativo, tem que ser audacioso, tem que buscar parcerias fora, tanto com o governo do estado quanto Brasília. E se você não for buscar os recursos fora, você não consegue sobreviver. Então, eu quero deixar assim uma mensagem aos prefeitos. Eu já venho de 2 mandatos que eu fui prefeito, estou na minha cidade. O segredo, o sucesso que eu tive na minha cidade foi buscar essas parcerias para levar investimentos para o município. Porque o recurso que está vindo mal está dando para manter a folha de pagamento, manter serviços básicos. E a comunidade cobra muito de nós. Nós somos muito cobrados, principalmente os prefeitos de pequenos municípios, que estão no dia a dia lidando com os problemas. Eu sempre tenho falado, é uma barreira. O prefeito é uma barreira dos problemas. Os problemas vão bater na sua porta. Para isso, ele precisa de romper essas dificuldades, ir atrás das parcerias, ir atrás dos benefícios. Segundo dados do TRE, nas eleições deste domingo em Goiás, vão disputar votos 682 candidatos a prefeito, 704 a vice-prefeitos e 19.142 candidatos a vereadora. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 8 horas em Goiânia, está terminando mais uma edição de Um Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de José Calazans. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Vânia Savioli. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Renata Borges. Central técnica, Chester Vinícius. Gerência do Sistema de Rádio, Sueide Barbosa. Direção de Telerádio Difusão, Abadia Lima.
O Mundo em Sua Casa, na sua edição normal, volta na segunda-feira. Mas amanhã, uma edição especial, porque estaremos iniciando as primeiras horas deste domingo, dia das eleições municipais em todo o Brasil, o nosso trabalho de olho no voto, que começa nas primeiras horas da manhã e termina quando o último voto vai ser apurado. Falando em voto, pense bem na hora do seu. Bom dia e até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.